Francis Drake liderou muitas batalhas contra os espanhóis durante sua carreira como pirata. Ele e sua tripulação foram conhecidos por serem astutos e audaciosos durante suas abordagens, e uma delas seria a que o levaria ao auge de sua carreira na pirataria. A frota de Francis Drake navegava em seu navio veloz de porte médio, chamado de Golden Hind, armado com 18 canhões, em busca de ouro e prata. De repente, um navio aparece no horizonte. Um galeão espanhol chamado de Nuestra Senhora de la Concepción, ou mais conhecido como Caca Fuego, carregando de um metal tão valioso, que Drake nem imaginava que poderia mudar para sempre sua vida. Drake tinha ordens da rainha para atacar e capturar navios espanhóis. A Inglaterra e a Espanha estavam em grandes conflitos na época, e a rainha autorizou os ataques como parte da guerra naval. Ele já havia saqueado cerca de 70 navios, e o rei da Espanha Felipe II ofereceu 20 mil ducados pela cabeça de Drake, o equivalente a 3,5 milhões de dólares de hoje, vivo ou morto. O navio espanhol seguia para a costa do Panamá, com a carga mais valiosa já vista pelos mares. Em seus porões, havia 26 toneladas de prata das Américas, que daria em média 319 milhões de dólares, nos tempos de hoje. O navio inglês pôs as velas em perseguição ao navio espanhol, que durou 14 dias. Drake decidiu não atacar de longe, para não correr o risco de colocar os espanhóis em alerta, já que os mesmos não desconfiavam de nada, devido à estratégia de Drake em mudar as velas do seu barco. O plano de Drake era chegar o mais perto possível para iniciar os ataques. O clima de tensão era visível, e já tomava conta de todos a bordo do navio. Quando a tripulação conseguiu colocar o Golden Hind ao lado do galeão espanhol, Drake ordenou o disparo. 2 balas de canhão acorrentadas foram disparadas, quebrando o mastro e imobilizando o navio espanhol. Então se iniciou uma onda de disparos entre os navios. A fumaça e o cheiro de pólvora tomavam conta do lugar, acompanhadas pelos gritos das tripulações atingidas por estilhaços de madeiras, que se rompiam com o impacto das balas de canhões. A tripulação de Drake rapidamente invadiu o galeão, tomando o controle do navio, fazendo com que os espanhóis se rendessem, já que estavam em números menores. Drake e sua tripulação descobriram que o navio conhecido como Caca Fuego carregava uma grande quantidade de tesouros, incluindo barras de ouro, pratas e pedras preciosas. Foi o maior roubo de carga que se viu. O suficiente para tornar Drake e seus homens ainda mais ricos. Os ingleses decidiram retornar para a Inglaterra, pois sabiam o tamanho da riqueza que haviam saqueado, e precisavam garantir a viagem de volta. A viagem foi longa e duradoura, mas eventualmente eles conseguiram chegar com segurança. Drake foi ovacionado pelo seu feito, recebendo muitos elogios de todos, inclusive da rainha. A captura do navio Caca Fuego foi um dos maiores saques da história da pirataria, e uma vitória importante para os ingleses na luta contra o domínio espanhol no Novo Mundo.
O navio e sua carga se tornaram lendários e inspiraram muitos outros piratas a tentarem a sorte nos mares do Caribe e da América do Sul. Francis Drake, o famoso explorador e corsário herói nacional inglês, morreu em 28 de janeiro de 1596, aos 55 anos. A causa de sua morte foi uma doença desconhecida, que alguns historiadores acreditam ter sido disenteria, enquanto outros sugerem que foi uma febre tifoide ou malária. Drake estava em uma expedição nas Índias Ocidentais, tentando atacar as cidades espanholas e capturar navios carregados de tesouros. Durante a expedição, Drake e sua frota sofreram diversos reveses, com muitas perdas e contratempos. Os homens estavam exaustos, doentes e desesperados, e a moral da tripulação estava em baixa. Em janeiro de 1596, Drake adoeceu gravemente, e sua saúde se deteriorou rapidamente. Após alguns dias de sofrimento, ele finalmente morreu, rodeado por seus homens, em seu navio ancorado na costa da ilha de Portobello, no Panamá. A morte de Drake foi um grande choque para a Inglaterra, que perdeu um de seus maiores heróis nacionais. Ele foi sepultado no mar, ao som de trombetas e canhões, num caixão de chumbo, que os companheiros de tripulação haviam feito com o intuito de preservar seu corpo, e evitar que fosse saqueado pelos espanhóis. Embora a causa exata de sua morte permaneça um mistério, a lenda de Francis Drake vive até hoje, como um símbolo da ousadia e coragem dos grandes navegadores da Era das Navegações. Apesar de ser considerado um herói em seu tempo, a história de Francis Drake é marcada por muitas controvérsias. Seus envolvimentos em atividades ilegais como tráfico de escravos e assassinatos não podem ser ignorados. É certo que tenha realizado feitos notáveis, como a volta ao mundo. Mas Drake, segundo relatos, também ordenou o assassinato de vários prisioneiros de navios espanhóis que capturou. Embora sua missão fosse atacar navios espanhóis, Drake também atacou navios de outras nacionalidades, incluindo franceses e portugueses. Esses ataques foram considerados ilegais e injustificados na época. E durante sua expedição à Califórnia, Drake supostamente ordenou a execução de povos nativos, que resistiram à presença dos exploradores em suas terras. A história de Francis Drake é um lembrete de que nenhum herói é perfeito, e devemos sempre analisar os fatos com uma perspectiva crítica.